Cumprimento a todos com a paz do Senhor, e aqui a missionária Fátima Burege, diretamente aqui do templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do campo da UTI Espiritual, unidade de uma terapia intensiva para a tua alma. E hoje vamos meditar aqui, irmãos, no Salmo 84 e o versículo 11, que diz assim: porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor fala conosco neste momento. O Senhor é o sol, o Senhor é a luz, o Senhor anda em retidão. Ele se alegra dos que andam em retidão com Ele. Ele está conosco. Nós confiamos nele. Nós esperamos nele. Nós aguardamos as misericórdias dele sobre as nossas vidas. Nós descansamos no Senhor, porque nós sabemos, irmãos, em quem nós temos crido. Nós sabemos quem está conosco. Aleluia. E a sua palavra diz: Ele é o sol e escudo. Ele é o nosso escudo. Nós nos protegemos nele. Nós nos escondemos nele. Nós estamos abrigados nele. A Bíblia fala que como uma galinha cuida dos seus pintainhos, chama os seus pintinhos pequenininhos, o diminutivo chama-se pintainhos, é bem desconhecido esse termo. A galinha cuidando dos seus pintainhos, é como o Senhor cuida de cada um de nós. Você já viu uma galinha cuidando dos seus pintainhos? Tente mexer para você ver o que ela faz. Veja a proteção, veja o zelo, veja o trato. Assim mesmo o Senhor é com os seus. Como a galinha cuida e zela pelos seus pintainhos, assim é o Senhor no cuidado com os seus. Agora, é com a aliança que a gente faz com o Senhor. É com a vida que a gente leva com o Senhor. É com a nossa inteireza de coração. É a gente dizendo assim: olha, Senhor, muitas vezes, dizendo: Senhor, Tu sabes que eu sou faltosa, que eu sou faltoso. Tu sabes, Senhor, que eu sou até esforçado, mas Tu sabes das minhas limitações. Mesmo assim, Tu me escolhestes. Por quê? A Bíblia também diz, lá no livro de João, capítulo 15, não foram vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e dê frutos e os vossos frutos permaneçam. Então não foi você, não fui eu que escolhi Jesus. Eu tinha escolhido o mundo, e o mundo era aprazível, o mundo é aprazível, o mundo é bom, o mundo tem lá suas delícias. O problema é que quando você bate em rota de colisão com a Bíblia Sagrada, a ficha cai. Eu digo assim, o poder de Deus cai. A realidade, ela é patente, as vendas caem dos seus olhos. Você entende que você foi mero marionete. No meu caso, mera marionete, instrumento usado pelo mal para, inclusive,
inclusive, veja só, inclusive persuadir outras pessoas para práticas horrendas. Pessoas que tinham, por exemplo, um jeito ali, não é? Que ia contra os princípios divinos. E eu dizia, por que tu não se assume? Vai ser o que você quiser. Não. E às vezes eu já escutei até não, e Deus castiga. Castiga nada, é questão de Deus. Castiga não, vai ser o que você quiser. Eu era muito adiantada para o meu tempo. E o inimigo aproveitava esta minha ousadia, esta minha cabeça altamente aberta para o mundo, para influenciar negativamente. Só que Jesus chegou. Jesus chegou, e quando ele chega, ele expulsa o velho morador, que estava ali, um morador cheio de trevas, ali que eu já estava, como eu digo ali, ó, de cabeça para baixo, indo para as densas trevas, e o velho morador foi expulso, e entra o Espírito Santo de Deus, e vem com um discurso diferente, e manda a gente meditar na Bíblia. Eu não precisei que ninguém me influenciasse para ler a Bíblia, eu mesma fui tirar as minhas convicções, eu fui ler, e lendo, antes de ler, de mim mesma, eu dizia, Deus, me falaram que tu existe, eu não tenho nenhuma experiência contigo, mas, e no fundo eu acredito que tu existes, agora eu quero que tu prove na tua palavra, porque todo mundo fala nessa palavra, todo mundo fala nessa Bíblia, eu quero ter uma experiência contigo, eu quero que tu proves que tu existes. Irmãos, eu comecei lendo o Velho Testamento. Eu comecei no Velho Testamento, não foi, eu fui no Novo Testamento ali e tal, porque realmente é bem mais fácil e tal. Eu comecei no Velho Testamento. E tinha palavras que, por mais que eu tivesse um glossário, que eu tivesse um conhecimento de língua portuguesa muito bom, eu exercesse um cargo muito bom na vida secular, secretária de vice-presidente de banco, né, tal, eu precisava ter uma linguagem muito boa, precisava escrever muito bem, precisava me comunicar muito bem, e aquilo tinha que ser utilizado, eu digo agora, para a glória de Deus. E mesmo ali, conhecendo, eu tinha algumas palavras na Bíblia que eu não conhecia. O que é que eu fiz? Eu comprei um dicionário bíblico. Comprei um dicionário normal, como na realidade eu já tinha, né? E um dicionário bíblico. Então, quando eu ia lendo a Bíblia, e algumas palavras que fugiam totalmente do meu conhecimento, eu lia a Bíblia, e lia a Bíblia, o dicionário de palavras que constam da Bíblia e que não eram comum no dialeto comum, no dia a dia comum, no linguajar comum. São palavras complexas, tá? Mas ali eu fui entendendo tudo. O capítulo 1, versículo 1 do livro de Gênesis, eu já me arrepiei todinha quando eu li. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do nosso Deus pairava sobre a face das águas. Eu digo, peraí, vamos pensar aqui. Criou Deus os céus e a terra, não existia nada, mas já existia um Deus. Quer dizer, então peraí, ele já existia antes de todas as coisas. E eu fui compreendendo. E quanto mais eu fui lendo, eu fui acreditando. Em nenhum momento eu entrei em choque com a Bíblia. Não. Eu fui. E o próprio Espírito Santo foi me convencendo daquilo que eu estava lendo. Foi maravilhosa a experiência. Eu parava só para tomar água, e Deus tinha colocado, eu digo assim, na cadeira da paciência, e eu já era empresária, já nesse tempo já não era mais secretária de multinacional, eu já era empresária, eu tinha o tempo, eu fazia meu horário, tinha as pessoas que trabalhavam para mim e tal.
Então ali, eu dizia, ó, vocês ficam aí que eu estou aqui estudando a Bíblia, agora eu sou crente. E eu ficava lá, lendo a Bíblia, e eu só parava para comer, tomar banho, escovar os dentes, colocar a roupa e ir para o meu comércio. Mas ali eu já estava servindo ao Senhor. Ali eu já estava tendo aquela comunhão com o Senhor. Ali eu já estava tendo uma intimidade com o Senhor mostrando todas as coisas. Então, ele diz assim, sol e escudo, o Senhor dará graça e glória. E ele foi me dando graça. Ele vai nos dando graça. Ele dá graça aos seus. Que graça? Graça é favor imerecido. Graça deve ser ficar gaiato. Porque quem não entende tá cheio de graça, né? Quem não é cheio de graça, cheio de palhaçada. Não é isso. Falando no sentido bíblico, graça é bênção e é um favor imerecido. O que é um favor imerecido? É um favor que você recebe que você nem merece. Você acha que pela vida que eu levava, pelas coisas que eu fiz, pela coisa eu merecia? Não, mas é pela graça. Por isso que ele diz, pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Não negará, aí ele completa aqui. Uma chuva tremenda aqui em Recife agora. Ele não negará bem algum aos que andam na retidão. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Segure esta palavra. Está faltando alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Está precisando de uma cura espiritual? Está precisando de uma cura no seu corpo? Está precisando de uma cura na sua mente, na sua psique, nos seus costumes? A Bíblia diz, ele não negará bem algum aos que andam na retidão. Agora é necessário andar na retidão. E o que é andar na retidão? É andar conforme os mandamentos divinos, cristãos. Tem uma bússola, né? Tem um manual. Um manual de vida eterna. É a Bíblia Sagrada. Tem uma bússola. O manual está aqui. É seguir. O que está fora disto aqui não tem validade, não tem serventia. Está fora. Por isso que você deve, eu recomendo bastante, você meditar nas palavras. E às vezes eu estou escutando uma pregação e a pessoa fala, porque na Bíblia tem isso. Eu digo, não, na Bíblia não tem isso não, que eu já li várias vezes e leio a Bíblia todinha. Isso não está escrito não. Porque a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Não, irmãos, não tem isso na Bíblia. Agora a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso tem na Bíblia. Agora dizer que não cai uma folha se Deus não permitir, não tem isso na Bíblia. Entende? Então tem assim muitos jargões que a gente escuta várias pessoas pregando que falam e até de boa fé, vamos aqui, de boa fé, mas falam sem conhecimento bíblico, fala sem um aprofundamento bíblico, fala de forma ali, de forma rasa, que a gente chama. Você precisa se aprofundar. Você precisa se aprofundar.
Em tudo. Por que é que tem agora os especialistas? Porque quando você vai buscar um determinado clínico geral, por exemplo, na área da medicina, aí você está com uma enfermidade, eles aqui é com o gastro, Fátima, vai procurar um gastro. Este aqui é com um cardiologista, procure um cardiologista, porque é o especialista naquela patologia, o outro na outra patologia. Ah, esse aqui é na dermatologista, vá lá na dermatologista, cada um com a sua especialização. Então, a mesma coisa, você se especializar ali em conhecer bem a Bíblia, os seus livros, os seus capítulos, e quando você for falar, você falar com categoria, falar com conhecimento. E pode, com tudo isto, e a gente vê também, com tudo isto, algumas pessoas se equivocarem. Por exemplo, falar, tá lá no livro de, como eu falei há pouco, tá em João 15. Aí eu fiquei com dúvida. Quando eu falei João 15, eu fiquei com dúvida se está em 15 ou 17. Mas eu falei. Mas está entre os dois, ou 15 ou 17. Eu falei, tá certo? Mas por quê? São 66 livros, cada livro com vários versículos, só os salmos são 250 versículos, tá? São 150 capítulos, tá certo? Só, assim, você vai tendo conhecimento. O livro de Isaías são 66 livros, então você vai ter que gravar e você vai dizer, no capítulo de Isaías, no capítulo 6 fala sobre isso, no capítulo 9 fala sobre Israel, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aí você vai ter aquele conhecimento, porque pelo tempo você manuseia. Em João 14 fala, crede em Deus, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, tal. Em Apocalipse, no capítulo 3, fala. Então você vai tendo aquele entendimento, você vai gravando, você vai tendo esse conhecimento, tá? Por isso que a Bíblia diz, aos que andam na retidão. E não basta ser conhecedor, não basta ser conhecedor, tem que ser adorador, tem que colocar em prática o que você está lendo. Porque, se eu não me engano, eu acredito que é lá em Tiago que diz, é como o homem, porque quem lê e não pratica é como o homem que vê a sua imagem no espelho e logo se esquece. É a mesma coisa. Você tem que ler e praticar. E andar na retidão. Para que efetivamente seja abençoado pelo Senhor. Então, no dia de hoje, já se foram 16 a 18. 18, né? O óculos está. 18 minutos. Que eu te falo de Jesus. 18 minutos que você ganhou de prêmio, que você ganhou de sabedoria, que você ganhou de maturidade espiritual, que você ganhou de elevo para a tua alma, que você ganhou de conforto, consolo, aprendizado. Tempo que não volta jamais. Mas você cresceu. E eu encerro dizendo, ande na retidão de Deus, se esforce, fácil não é, te digo com todos esses anos que sirvo ao Senhor, fácil não é e nunca será, porque seremos sempre açoitados pelos vendavais da vida, seremos sempre confrontados pelas, eu digo assim, as astutas e as ciladas do inimigo, o arqui-inimigo da nossa alma, não é? Mas estamos do lado vencedor, a gente não arreda o pé, igual uma pregação que eu ouvi de uma pregadora, ela dizia assim, eu amarrei o burro, Deus falou, amarra o burro,
amarrou o burro e não soltou mais. E assim mesmo, segure essa palavra, amarre o burro e diga: olha, Senhor, tu falaste que se eu andar em retidão diante de ti, tu vais me abençoar, que tu estarás comigo, que tu és o sol da justiça, que eu reinarei contigo em glória. Eu entreguei minha vida a ti, Senhor. Resolve meus problemas. Tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.